O nosso país ainda avalia as consequências da tarifa anunciada por Donald Trump e que entra em vigor já a partir de 1º de agosto. É a taxa de importação mais alta até agora nessa nova onda do chamado tarifaço. Na justificativa, Trump fez críticas ao Supremo e citou uma suposta perseguição ao presidente Jair Bolsonaro. Aqui, nos nossos telões, comigo estão a Patrícia Vasconcelos, ao vivo, direto de Washington, e o Murilo Fagundes, que está em Brasília. Eles vão trazer toda a repercussão econômica e política de toda essa crise. E eu começo com a Patrícia, na capital americana. Patrícia, qual foi a reação por aí, um dia depois desta carta do presidente Trump? Conta pra gente, uma boa noite para você. Boa noite, César. Conto, olha, deputados republicanos que criaram um comitê para analisar as decisões do Supremo brasileiro que afetam as empresas de tecnologia norte-americanas apoiaram o presidente Donald Trump. Agora, deputados democratas do partido oposto e pelo menos uma liderança do partido republicano com quem eu conversei hoje criticaram a medida. Aqui no Departamento de Estado, que equivale ao Itamaraty, nenhuma palavra hoje sobre a decisão dos Estados Unidos em taxar os produtos brasileiros em 50%. É nos canais diplomáticos, César, que esse esforço de negociação deve se concentrar nos próximos dias, antes que essa medida entre em vigor no dia 1º de agosto. O presidente Donald Trump passou o dia aqui na capital americana, na Casa Branca, sem compromissos públicos, César. Então não foi possível hoje questionar o presidente Trump sobre o conteúdo da carta destinada ao Brasil. Essa correspondência que teve como destino Brasília se diferenciou de outras cartas enviadas a líderes de outros 21 países, como você acompanha agora em nossa reportagem. Pelas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos comemorou a alta das ações das empresas norte-americanas de tecnologia. Disse que o país está de volta e recebendo centenas de bilhões de dólares em tarifas. Até agora, líderes de 22 países receberam cartas informando os novos índices que vão ser cobrados sobre os produtos importados pelos Estados Unidos a partir do dia 1º de agosto. O Brasil está no topo, com 50%. À exceção de Lula, todos os líderes receberam cartas similares que falam no topo sobre o compromisso com a relação de comércio. Na carta enviada ao presidente brasileiro, Donald Trump começa diferente. Em primeira pessoa, diz que conhece e que lidou com Jair Bolsonaro, que o respeita e afirma que o julgamento do ex-presidente é uma caça às bruxas e que deve acabar imediatamente. Bolsonaro foi condenado pelo TSE por ataques ao sistema eleitoral e é réu no Supremo sob a acusação de liderar um plano para impedir a posse de Lula. Trump citou ainda o STF e disse que o índice de 50% cobrado dos produtos brasileiros se deve em parte às ordens judiciais emitidas para empresas de internet norte-americanas, afirmando que tais ordens são atos de censura e ilegais. Donald Trump também ordenou que os Estados Unidos investiguem supostas práticas comerciais desleais praticadas pelo Brasil contra empresas de tecnologia estrangeiras. Para isso, invocou uma lei de comércio e tarifas da década de 70. A legislação permite que os norte-americanos apliquem tarifas e sanções contra governos estrangeiros que adotem práticas abusivas contra o país. A medida já foi usada contra a China, por exemplo, tanto por Trump quanto pelo antecessor Joe Biden. Pouco antes de enviar a carta a Lula, Trump disse que a fórmula para o cálculo dessas tarifas é o bom senso e como os Estados Unidos foram tratados ao longo dos anos em relação aos números. Foi ali que ele falou sobre o Brasil. Disse que o país não tem sido bom para os norte-americanos. Esse é um processo como se fosse um jogo de xadrez onde você mexe uma peça, mas ainda não atingiu o rei. Até o dia 1º de agosto, muita coisa pode acontecer. Então é bastante provável que a diplomacia de ambos os lados comecem a conversar
e que se chegue a um acordo econômico que seja viável para manter as relações comerciais entre os dois países. A parte da carta em que Donald Trump se refere ao déficit na balança comercial de forma desfavorável aos Estados Unidos também está presente nas correspondências enviadas aos outros países. No caso do Brasil, no entanto, ao contrário do que alega o presidente Trump, houve um superávit no último ano. Os Estados Unidos venderam mais ao Brasil do que importaram. O Nobel da Economia, o americano Paul Krugman, criticou a decisão de Donald Trump. Afirmou em um texto publicado na noite de quarta-feira que a tarifa imposta pelo presidente é maligna e megalomaníaca. Acusou Trump de usar o tarifaço com fins políticos e, nas palavras dele, afirmou que a ação é motivo suficiente para o impeachment. Em Nova York, o impacto foi nos contratos futuros de café arábica, que subiram mais de 3,5%. O Brasil é o maior produtor e os Estados Unidos os maiores compradores. Para os investidores com o tarifaço, o produto deve ficar mais caro nas prateleiras norte-americanas. É claro que todos nós queremos saber qual será e qual está sendo a reação de Brasília nesse momento. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com Murilo Fagundes. Eu peço que você aguarde apenas um minuto, Murilo, porque eu tenho mais uma pergunta para a Patrícia. Patrícia, os países que compõem o BRICS, do qual o Brasil faz parte, não é? Também tinham sido ameaçados por Trump. Como é que eles reagiram com essa carta ao Brasil? Conta pra gente. Olha, houve reação de pelo menos um desses países. A China, o porta-voz do governo chinês, disse hoje, César, que a posição de Pequim sempre foi muito clara em relação a esse assunto, que eles se opõem à taxação proposta por Donald Trump e que o abuso de tarifas acaba ferindo o comércio multilateral. Donald Trump recentemente criticou mais uma vez a ideia do BRICS, a sugestão que eles fizeram de fazer negócios em outra moeda que não o dólar. E Trump afirma, César, que essa ideia fere os interesses norte-americanos e por isso qualquer país que se alinhe com essa ideia será sobretaxado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.